O capítulo 6 de Romanos é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Ele estava falando, de certa forma, para um grupo de judeus. Naquela época, talvez ele dirigiu essa carta a alguns em Roma, mas ele se estendeu para que muitas pessoas pudessem conhecer a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi praticamente um dos maiores missionários e quem mais escreveu no Novo Testamento. E ele está se referindo nesse capítulo 6 exatamente o batismo cristão, o simbolismo do batismo cristão, que é uma identificação do crente com Jesus, é uma identificação do cristão com Jesus. Lá no capítulo 5, no versículo 20 e versículo 21, diz aqui: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esse versículo 20 aqui, alguém poderia dizer se a graça de Deus então aumenta com o pecado, então vamos pecar, né? Acontece que o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta, inclusive: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele já responde a pergunta. Então aqui no capítulo 5, esse ensinamento que ele estava dando sobre a graça, o apóstolo Paulo, de certa forma, ele dizendo que quando aumenta o pecado, aumenta a graça, ela era propensa a certas distorções da palavra de Deus. No entanto, a ideia de um cristão permanecer no pecado é totalmente contrária ao Evangelho. Vocês podem observar, inclusive, na carta de 1 João, no capítulo 3 de 1 João 9 e 10, que diz aqui: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Agora observe que o versículo 8 e 9 mostra que aquele que, principalmente o versículo 9, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então um cristão, ele não pode dizer que se converteu e continuar praticando o pecado. Ele pode cair, porque como diz Eclesiastes, não há um homem que não peque sobre a terra. Ele pode cair, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós nos arrependemos e voltamos à comunhão com o Pai. É por isso que o apóstolo João escreve em 1 João também, que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda iniquidade ou injustiça, Então o apóstolo Paulo, quando faz essa pergunta, ele já dá a resposta que é retroativa. Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele nós morremos? Eu sempre faço uma ilustração sobre uma pessoa
uma pessoa morta. Uma pessoa morta, ele perde completamente a sensibilidade, os sentidos. Não sente cheiro, não sente olfato, não sente paladar, não sente nada, não sente tato, né? E essa pessoa ficou insensível às coisas externas. E tudo, fica insensível uma pessoa morta, né? Assim, aquele que morreu para o pecado, que se converteu, ele também se torna insensível para o pecado. Ele pode ser tentado, mas pelo poder de Deus, pelo próprio Espírito Santo, ele nos livra e nos dá a condição de não pecar. Agora, uma coisa interessante, que as pessoas muitas vezes não entendem o que é o Evangelho. A fé em Cristo é uma cura para a enfermidade espiritual causada pelo pecado. O pecado é uma enfermidade espiritual que leva à morte. Lá em Romanos 3 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a fé em Cristo é uma cura para a enfermidade espiritual causada pelo pecado. Inclusive no livro de Isaías, a gente vê no capítulo 1 de Isaías, como isso é definido como uma enfermidade. Capítulo 1, versículo 4 e 5 diz aqui, Isaías: se vocês quiserem acompanhar aí, de 4 a 6. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Aqui Isaías estava escrevendo para o povo de Israel. Filhos corruptores abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então observe aqui que o contexto que ele está dando aqui de pecado é de uma enfermidade gravíssima. Então a pessoa que realmente se converteu não pode voltar e não tem condição de voltar à prática do pecado, porque ele nasceu de uma semente de Deus, né? Olha, quando uma pessoa se aproxima de Deus por meio de Cristo, é um sinal claro de entendimento, sabedoria e determinação. Toda pessoa que tem o bom senso se aproxima de Deus por meio de Jesus Cristo. E não admitir a enfermidade espiritual grave de uma vida sem Cristo é imprudência e falta de senso. Então, ser cristão não é usar muleta. Ser cristão é receber a cura da enfermidade chamada pecado. Deus, ele chama todos os homens para serem curados. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Inclusive a gente vê que Jesus Cristo, quando ele estava falando ali com os seus discípulos, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Então o convite que Jesus vem fazendo às pessoas é um convite de cura, de salvação da alma. Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, cura para as vossas almas. Então, quando a gente fala sobre a vida de um cristão, é uma vida que deve sempre andar obedecendo a Deus para evitar a doença chamada pecado. Inclusive, a graça de Deus não nos deixa viver no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Quando a gente lê aqui em Romanos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: de modo nenhum como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, né? Então aquela pessoa que nasceu de novo está morto para o pecado. Como eu já falei, ele está insensível, né, para o pecado. Aqui em Romanos 6, eu queria ler o versículo de 15 a 23, vocês podem acompanhar comigo, que ele diz aqui: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, ofereceis como servo desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. E uma vez libertado do pecado, foste feito servos da justiça. Na realidade, o cristão, o convertido, né, o novo homem, ele faz uma mudança de patrão. Quando a gente vive separado de Jesus, o patrão é o pecado. E o salário que esse patrão paga é o quê? É a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, Ele não paga salário. Deus dá presente. É por isso que o próprio texto diz, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, esse dom é o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a vida eterna é um dom, é um presente dado pela graça e misericórdia de Deus. Nós não merecíamos. É Deus, por seu amor, por sua graça e misericórdia, que nos dá o presente. A gente não merecia esse presente. A vida, essa expressão vida, né? Ela tem um certo conceito de união. Por exemplo, a vida física é a união da alma com o corpo. A vida espiritual é a união da alma com Deus. E a vida eterna é a união da alma com Deus eternamente. É isso que todo que se converte a Jesus Cristo recebe de presente. A vida eterna. E essa vida eterna, como eu citei o texto de João 10, 27 e 28, né, que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que é maior do que tudo, mas deu, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Sempre eu faço essa ilustração,
aqui como se nós fôssemos algo que estivesse aqui dentro da mão de Jesus. Aqui fosse a mão de Jesus e nós estivéssemos dentro dela. Ninguém consegue arrebatar aqui. Aí Deus vem, que Deus está em Cristo, Cristo em Deus, e completa aqui a nossa segurança de nossa salvação. E ninguém consegue arrebatar. Ninguém pode tirar um crente da mão de Jesus. Ninguém pode tirar a salvação. Em outras palavras, ninguém perde salvação, né? Porque está seguro na mão de Deus, né? Me lembro do texto de 2 Coríntios que diz: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, a saber que Deus estava em Cristo, né? Reconciliando o mundo, não imputando as suas transgressões. O batismo cristão, que nós hoje até realizamos, né? É um simbolismo da união do crente com Jesus. Aqui você observa aqui no livro de Romanos, capítulo 6, que ele diz aqui, ele começa dizendo: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos, olha aí o termo, unidos, né? Se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então você observe que o velho homem, ele foi crucificado com Cristo. A velha criatura foi crucificada com Cristo. Aí nós identificamos com Cristo porque quando Cristo morreu, o velho homem morreu com ele. Uma outra coisa é que esse corpo do pecado, que é a natureza pecaminosa que a gente traz desde Adão, essa natureza pecaminosa, ela foi destruída lá na cruz quando Cristo foi crucificado. E essa natureza ficou sepultada. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também para viver em novidade de vida, que é o que ele diz aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, versículo 4, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, observemos aqui que o que nós fizemos hoje de batizar irmão Michel e irmão Alcineto, quando eles mergulharam, implica que eles, o velho homem, morreu e ele foi sepultado e nasceu, quando eles retornaram, né, o simbolismo é esse, submergiram, então aí surgiu uma nova criatura para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, observe a cruz de Cristo, como ela é poderosa, no sentido do sofrimento de Cristo. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que nós pudéssemos se reconciliar com Deus. E não foi por meio de nossos atos, de nossa capacidade, foi exatamente pela graça de Deus. Deus nos salvou gratuitamente por sua graça, como diz o apóstolo Paulo. Agora, o apóstolo Paulo aqui, ele faz outra observação.
nós fomos ressuscitados em Cristo para viver uma nova vida, então aquela vida velha desapareceu de nosso contexto, né? Quando você vê lá 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo, um novo homem, uma nova natureza, passamos a pertencer a uma nova família e nós nos revestimos de uma nova roupagem de santificação, crescendo em santificação. Aqui em Colossenses, no capítulo 3, eu vou ler aqui também para vocês. Tem dois textos que falam sobre essa nossa nova roupagem. É o capítulo 4 de Efésios e o capítulo 3 de Colossenses. Encontrará em 3, a partir do versículo 8, né? Colossenses. Ele diz: agora, porém, agora quando? Depois que nós nos convertemos, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso. Outro texto que também trata sobre a nova roupagem é capítulo 4, a partir do versículo 22 de Efésios. Ele diz: no sentido de quanto ao trato passado, ou à vida passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Do novo homem. Você se lembra quando Jesus estava conversando com Nicodemo? Ele disse para Nicodemo: Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é exatamente a purificação pela palavra de Deus. Nascer do Espírito é receber o Espírito Santo quando a gente se converte, né? Então, o andar do crente, o andar daquele que é cristão, deve ser um andar em novidade de vida, é um andar no Espírito. Aqui em Romanos, no capítulo 8, vocês podem ver comigo que ele diz aqui, ó, a partir do verso 10, a partir do verso 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, quem? As novas criaturas convertidas em Jesus, né? Porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Observe mais uma vez que ele está dizendo aqui, o corpo está morto para o pecado ou por causa do pecado, né? E se habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo de Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então todos nós que nos convertemos somos habitação do Espírito Santo de Deus. Recebemos esse presente maravilhoso, o Espírito Santo de Deus. E aqui no capítulo 6 de Romanos, só encerrando aqui, ele diz aqui, versículo 13 e 14, ele está exortando, aqui eu já li o texto inclusive, mas está exortando as pessoas que são verdadeiramente cristãos a evitar que coisas pecaminosas sejam atraídas na sua vida. Ele diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Por quê? Porque o nosso corpo não pertence mais a nós. Nós somos agora servos de Jesus, quem manda em nós é Cristo, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2, né? Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se deu por mim. Então, nós vivemos em Cristo e Cristo é quem manda nas nossas atitudes. É por isso que o apóstolo Paulo está aqui exortando para que a pessoa não possa cair em ciladas. E ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Outra bênção. Nós não somos governados pelo pecado. Pela graça de Deus, nós vivemos em Cristo Jesus, e quando nós nos convertemos, Deus nos dá condição para a gente evitar o pecado. Então essa deve ser a vida de todo aquele que anda nos caminhos santos de Deus. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui têm a certeza de sua salvação, mas se você entregar sua vida a Jesus, confiar nele, crer que ele morreu por você, e quer receber esse pagamento que ele fez lá na cruz, pagamento alto, caro, que foi a sua morte pelos seus pecados, Jesus vai perdoar teus pecados. E você vai poder viver em comunhão com Deus. E você vai conseguir também a vida eterna. A vida de união com Deus eternamente. E isso é o que Deus vive buscando. Pessoas que realmente tomem uma decisão de vida para viver a vida eterna. Queria que vocês baixassem a cabeça, vamos orar. Obrigado, meu Pai Santíssimo Deus, por este momento tão especial, em que nós escutamos a Tua Palavra, em que o Senhor enche nosso coração. Eu te peço, Senhor, que o Senhor conduza cada vida que está aqui para um entendimento maior da Tua Palavra, do Teu desejo para a vida de cada um, e que o Teu Espírito Santo possa tocar nos seus corações para entregarem suas vidas nos braços de Jesus,
sabendo que Ele é o único que salva, o único Salvador.